Você talvez nem tenha tomado conhecimento disso, mas nas últimas semanas, astrônomos do mundo todo andaram de olhos bem abertos acompanhando o movimento de asteroides que se aproximaram da Terra. E é um trabalho constante da NASA e de outras agências espaciais, a avaliação dos riscos dessa aproximação. Há um ano, um meteoro muito menor se despedaçou sobre a cidade russa de Chelyabinsk, destruindo casas e ferindo mais de 1.500 pessoas. A bola de fogo alimentou o temor de um dia sermos vítimas de uma colisão grave, como aquela que de vários países a formarem um grupo para decidir o que fazer se um corpo celeste se tornar uma ameaça para a Terra. Hoje, os cientistas trabalham com duas alternativas. Podemos usar uma nave espacial para atingir o asteroide em um determinado ângulo e em uma determinada velocidade, desviando a rota para que ele não nos atinja, explica Lindley Johnson. Filmou de dentro do carro a bola de fogo cruzando o céu. O brilho é tão intenso que provoca um clarão na cidade de Chelyabinsk. Segundo as autoridades da Rússia, a rocha que veio do espaço tinha 12 metros de largura e pesava cerca de 10 toneladas, quando entrou na atmosfera da Terra, a uma velocidade supersônica de 54 mil quilômetros por hora. O governo russo explicou que, ao explodir no céu, o fenômeno liberou uma energia equivalente à de uma bomba atômica. Vários estrondos foram ouvidos na região. No momento do impacto, os telefones celulares pararam de funcionar. A passagem do meteoro coincide com a passagem de um asteroide hoje perto da Terra. Esse asteroide, que é bem maior, pôde ser detectado com antecedência pelos astrônomos. O DA-14 2012, como foi batizado pela Agência Espacial Americana, pesa 130 mil toneladas e tem 45 metros de diâmetro, o equivalente a quase metade de um campo de futebol. O asteroide é especialista em meteoritos no Museu de História Natural de Nova York. Segundo ele, os dois objetos astronômicos estavam em trajetórias opostas e, por isso, não é possível que haja relação. E afirma, foi apenas uma coincidência. It's a coincidence. Hipócritas. Vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Que poderiam trazer consequências sérias para todo o planeta. Para que informações sobre asteroides em rota de colisão sejam divididas com todo mundo. A ONU também deverá reunir as principais agências espaciais para estudar tecnologias que possam destruir corpos celestes que ameacem a Terra. Uma possibilidade, por enquanto, tão remota que não merece tirar a tranquilidade de quem habita o nosso planeta. E uma coisa que parecia uma grande montanha pegando fogo foi jogada no mar. O universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. As mudanças climáticas em todo o mundo acontecem em níveis sem precedentes. Aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Então, meus irmãos, e quando o cometa cair no oceano, vai ter tsunami ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, em todos os lugares litorâneos. Vai ter terremoto ao mesmo tempo, em todos os lugares. E o firmamento vai se abalar. Por quê?
Porque os anjos caídos estão pedindo controle desse mundo para o nosso Pai. E o nosso Pai está negando há muito tempo, porque o mundo é deles. Mas nosso Pai nunca permitiu por causa de nós, né? Nunca. Mas na grande tribulação ele vai entregar para os caídos. E eles não têm como sustentar, né, a criação do nosso Pai. E aí, o que acontece? Os poderes vão se abalar. Aonde vão cair? Aqueles que saíram das religiões, saíram das mulheres, da contaminação, né, da prostituição com as mulheres, que nem diz, né, em Apocalipse, aqueles que vieram para a verdade do nosso Pai, que aceitaram, né, que nasceram de novo, que morreram para esse mundo, para a corrupção dessa terra, para a mentira desse mundo, aqueles que estão cansados desse mundo, aqueles que se arrependeram de um dia ter participado dessas religiões criadas por demônios, né? Aprenderam do zero com nosso Pai e anunciaram a verdade no tempo final, o Evangelho do Reino, da verdade, a lei do nosso Pai, o amor ao Pai, amor ao próximo, amar ao próximo, né? As pessoas que fizeram isso vão ser revestidas, né? E vão para o lugar preparado do nosso Pai. E todos vão passar pela grande tribulação. Todos. Para que se cumpra aquilo que está escrito, né? Só que as pessoas que estiverem nos lugares preparados vão ver a tribulação de longe, para que a pessoa veja, né, como a maldade desses demônios, desses caídos, desses anjos caídos,
que ficaram quase 7.000 anos aqui matando, roubando, destruindo, fazendo o que queriam, se divertindo com a morte das pessoas, com a maldade, né? Ver como eles são e como aquelas pessoas que também fizeram parte da grande tribulação, ou como elas realmente quiseram aquilo para elas. Porque as pessoas vão para o lago de fogo e vão passar pela grande tribulação porque elas querem passar. Porque elas rejeitaram a lei do nosso Pai, mas preferiram seguir a demônios, preferiram a seguir o engano, eles preferiram praticar, amar e defender a mentira, né? Mesmo a gente avisando, mesmo a gente mostrando. E até aquelas pessoas que são também do nosso Pai, que foram presos injustamente, né? Naquele dia, alguma coisa vai acontecer, que esses irmãos também vão poder estar indo para o lugar preparado pelo nosso Pai. Porque o nosso Pai é justo, porque o nosso Pai nos ama. Então vieram aqui os nossos irmãos mais velhos, profetas, e deram a vida para poder anunciar a verdade, para que a gente viesse conhecer. Veio aqui o nosso pastor, o nosso Messias, o nosso rei, né? Aí bateram, cuspiram nos profetas e mataram eles. E veio o nosso Salvador também, o nosso rei, o nosso Messias, também bateram, cuspiram e mataram ele também, porque ele veio anunciar a verdade, para que a gente fosse livre, para que a gente pudesse descobrir o simples, que o nosso Pai é simples, que a lei dele é amor ao Pai, amor ao próximo, fazer o bem ao seu próximo, né? Aí vieram também os apóstolos, e eles mataram também, bateram, mataram também, porque anunciaram a verdade. E esse povo que apoia esse sistema maldito religioso, são tipo, os antepassados deles, são o mesmo povo. E esse povo, a gente vai descobrir que realmente eles não foram porque não quiseram e porque não quiseram ir. E se eles não reconheceram os profetas, não reconheceram o Messias, o nosso pastor, não reconheceram os apóstolos, e nem todos aqueles que foram enviados, como vão reconhecer as duas testemunhas, os 144.000 selados? E mais, aqueles que vieram anunciar a verdade, os 144.000 selados, as duas testemunhas, muitas vezes eles vão falar coisas e as pessoas não vão entender. Não vão entender, porque é preciso arrancar, matar a religião que ainda está dentro de algumas pessoas. Enquanto você não arrancar a religião que tem dentro de você, você pode ter saído do sistema religioso, mas se você não arrancar a religião que tem dentro de você, você nunca vai conseguir entender o que os 144.000 selados e as duas testemunhas estão falando. Assim como os antepassados dessas pessoas que estão no sistema religioso, dessas pessoas que apoiam Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Moisés, Salomão, todos esses, tanto Moisés, o próprio diabo, não vão conseguir entender nunca e não vão reconhecer nunca. Então era isto que eu queria dizer para vocês, né? E dizer mais uma vez que você não precisa dar dinheiro, você não precisa ser escravo, você não precisa dançar, rebolar, bater palma, fazer gracinha, fazer nada dessas coisas. Você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa é amar seu próximo e fazer o bem. E anunciar a verdade para aquelas pessoas que estão enganadas, que a lei do nosso Pai é o amor. Se você fizer isso, se você cumprir a lei do nosso Pai, você está salvo. E você não vai precisar de nada desses rituais, de nada desse paganismo na sua vida. Você vai ser livre. E por que a gente tem que crer no Messias? Porque ele veio anunciar a verdade a qual o mundo não conhecia. E o nosso Messias, ele mostrou para nós. Ele foi exemplo. E você pode perceber que o nosso Messias nunca construiu um templo de pedra. Nunca fez uma placa denominacional. Ele nunca batizou ninguém nas águas. Ele nunca pegou dinheiro de ninguém.
Ele nunca recebeu dízimos, ofertas, nunca fez isso, nunca fez ritual nenhum. E nunca aprovou nada disso. E a única lei que ele deixou para nós, resumindo os 10 mandamentos em 2, é amor ao Pai e amor ao próximo. É isso que eu queria falar para vocês, irmãos. E vamos ficar firmes, que falta muito pouco tempo. E guardar para que ninguém roube nossa coroa. Qual seria? A nossa chave. A chave que já foi entregue na mão de cada um daqueles que anunciaram a verdade, que cumpre a lei do amor e que anunciam a verdade. Então é isso, meu irmão. Vamos guardar, vamos se guardar de corromper com esse mundo e fazer o bem. Era isso que eu queria falar para os nossos irmãos. Olá, meus irmãos. Queria deixar aqui um áudio, um vídeo para os irmãos, né? Na verdade. Eu queria dizer que, por causa dos escolhidos, né? Tudo foi mudado nesse tempo final. Se o nosso Messias não tivesse vindo aqui anunciar a verdade e ter derramado o sangue dele para poder comprar, vamos dizer assim, passaporte para que os 144 mil selados e as 2 testemunhas viessem a anunciar a verdade no tempo do fim, ninguém iria sobreviver. Os anjos caídos iriam matar todas as pessoas. Eles iriam usar as bombas nucleares e iriam matar todo mundo. Atualmente existe mais ou menos 10 mil bombas nucleares nos Estados Unidos, 12 mil bombas nucleares mais ou menos ali pela Rússia, e se não muita bomba, só 50 bombas nucleares já é o suficiente para acabar com todo mundo. Agora, por causa dos eleitos, tudo foi mudado. Você vê que as 2 testemunhas pediram para o nosso Pai para que o urânio da bomba nuclear se torne em sangue, para representar a morte de todos aqueles justos que vieram anunciar a verdade e foram mortos pelos anjos caídos, pelos falsos profetas, que são esses Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Moisés, Salomão, que perseguiram o povo judeu, né, vamos dizer assim, as 12 tribos de Israel, que perseguiram e mataram os verdadeiros profetas, mataram o Messias e mataram os apóstolos, né? E o que eu quero dizer com isso? Mas tudo foi mudado. Então o nosso Pai, né, preparou, desde antes da fundação do mundo, um lugar reservado para aquelas pessoas que acreditaram antes da grande tribulação na verdade do nosso Pai, no amor ao Pai, amor ao próximo, creram no Messias, fizeram bem e anunciaram a verdade. E esse lugar foi preparado para estas pessoas, para que quando a besta sentasse ao trono, essas pessoas ficassem nesse lugar reservado, para que não passasse pela tribulação, né? Agora, os que ficarem na grande tribulação vão morrer todo mundo, não vai sobrar ninguém. Eles vão reduzir, vão fazer uma redução populacional verdadeiramente e não vai sobrar ninguém, né? E também dizendo ainda neste vídeo que que a gente tem que aguardar nas cidades até que sejamos revestidos do poder do nosso Pai, né? E como vai ser isso? Um dia antes da besta sentar no trono, todos aqueles que têm deficiência vão ser curados. Todos aqueles que faltam um braço, uma perna, que não enxergam, que são impossibilidades de andar, os anciãos que não conseguem mais andar, as pessoas mais velhas,
pessoas deficientes, todas serão curadas automaticamente sem precisar que ninguém faça nada, para que nós possamos ir até o lugar preparado pelo nosso Pai, e quando a gente estiver saindo de encontro a esse lugar, o nosso corpo vai começar a ser revestido, transformado, e vamos deixar de ser somente carne, mas vamos estar em espírito, né? Ser espírito, ter o corpo glorificado. Então é isso que eu tenho para dizer, e vamos agradecer nosso Pai, nosso Messias, pelo amor tão grande que Ele tem por nós, a qual Ele mandou as 2 testemunhas, os 144 mil selados, para nos avisar, e depois os 144 mil selados vão nos proteger nos lugares preparados pelo nosso Pai, e os gafanhotos também. Então era isso que eu queria dizer nesse